Boa tarde, voltamos hoje ao destaque de mais uma das principais organizações políticas com atividade no nosso concelho. Hoje falamos do PSD, Partido Social Democrata, o maior partido o principal partido do país, uma vez que é o partido de maioria no governo e no concelho é o segundo partido mais votado. O PSD, à escala do concelho, voltou à condição de segundo partido mais votado, tendo perdido para o PS a liderança da Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 11 de outubro de 2009. Em coligação na Assembleia Municipal tem o mesmo número de eleitos diretos que o PS e tem maioria em 8 Assembleias de Freguesia. Recorde-se também que em 2011 o PSD venceu as eleições antecipadas para a Assembleia da República e é atualmente o partido dominante na governação do país em coligação com o CDS-PP. No distrito, as autárquicas de 2009 foram menos favoráveis, já que perdeu maiorias em Barcelos, Terras de Douro e Vieira do Minho. Recentemente, em março, foram eleitos os órgãos de direção locais, Mesa do Plenário e Comissão Conselhia, que ditaram algumas mudanças, sobretudo na Comissão Política, a saber, a eleição de Pedro Araújo como presidente e o reforço, digamos assim, desse órgão local diretivo com António Afonso. Também em março aconteceu o 14º Congresso Nacional, que confirmou Passos Coelho como o líder nacional do PSD. O que será o PSD no próximo futuro, em Vieira do Minho, como se posiciona a estrutura local na disputa interna das lideranças e que análise da situação política, particularmente no Conselho, fazem os social-democratas, é o que pomos hoje em destaque. Para isso temos em estúdio Pedro Araújo, eleito Presidente da Comissão Política Conselhia de Vieira do Minho. Boa tarde, Pedro Araújo, obrigado por ter vindo. Muito boa tarde. Começo por parabenizá-lo. Muito obrigado. Não estávamos à espera, os chamados observadores não esperavam a sua presença na Conselhia. Como é que se justifica? Muito bem, antes de mais então agradecer a presença, depois desejar uma excelente tarde a quem nos ouve e dar também os parabéns, mas sem a Rádio Alto Ave, não tinha ainda a oportunidade de visitar as instalações da Rádio Alto Ave, estão excelentes face às anteriores, que bem conhecia. Entretanto, a pergunta de facto é pertinente. Apareci vindo do nada, qual Dom Sebastião, do nada não terá sido. Qual Dom Sebastião, como muitos diriam. Mas não foi do nada, não terá sido. Já sim, há uma... O nome era referido. Sim, sempre. Como é que surgiu isto? Portanto, toda a gente sabe que fiz um período sabático, um período de tranquilidade, por motivos pessoais. Infelizmente, a perca de um familiar muito próximo, meu pai, como todos sabem, levou-me também a refletir um pouco na vida e a abandonar um pouco a vida política, sem nunca, claro, me desligar na totalidade. No entanto, as pessoas sabem perfeitamente, quem me conhece, que o gosto pela vida política, o gosto pela vida associativa, o ter consciência plena que se vir algo que está errado, não sei passar em frente sem falar, sem tentar resolver o problema, sem apresentar soluções e sem o resolver. E esse gosto pela política e gosto por esta forma de estar na vida e na sociedade, eu tinha plena consciência que mais dia menos dia iria regressar e que o contexto iria permitir isso. Portanto, uma carreira política? A minha carreira não é política. Aliás, eu já tive a oportunidade de seguir essa mesma carreira política, não a nível local, mas a nível distrital e nacional, e sempre recusei, porque eu gosto de facto de Vieira do Minho, gosto da minha terra, amo esta terra. Aliás, muitos poucos jovens exercem a atividade no Conselho da mesma forma e com o mesmo empenho que neste momento estou a desempenhar, portanto eu aposto plenamente na minha terra. Agora, o porquê? O porquê de facto justifica-se com os argumentos atrás mencionados, mas também o Partido Social Democrata, os militantes, as bases, o povo em si, do qual eu faço parte e com o qual eu me sinto bem, fui pressionado, digamos assim, não é? Uma pressão saudável. As pessoas foram-me falando ao longo do tempo que tinha mesmo que regressar, que esperavam que eu regressasse, que o que fazia falta, que estava na altura, enfim, diversas situações deste género. Surgiu então a oportunidade de reunir um grupo capaz, um grupo com ideias muito coerentes, que é muito importante isso, um grupo muito reforçado. Aliás, se repararem na composição desta comissão política, certamente que irão analisar que são pessoas que têm uma vida social e uma vida profissional ativa e tranquila, ou seja, não necessitam, se é que me faço entender, da política para nada. Nenhum de nós precisa da política.
todos nós temos uma vida profissional estável e não precisamos rigorosamente em nada da política. É apenas, de facto, este gosto por aquilo que se faz. Ou a ambição de poder. Não é ambição. Poder, neste caso, de regressar à maioria da Câmara. Ainda bem que coloca essa questão, porque assim é mais fácil também ir a um ponto que para mim é o ponto fundamental. Quando me apresentei com a lista para a Comissão Política do PSD, muito me falaram, e uma das coisas que eu refleti é sempre a famosa guerra que querem transmitir entre os dois principais partidos existentes com atividade política no Conselho. Eles tantas vezes estão de acordo. Pois, mas coisa que as pessoas, mesmo o próprio Partido Socialista, os seus dirigentes máximos, conhecem perfeitamente, e certamente que se forem questionados sobre a minha forma de fazer política, certamente que nenhum deles vai apontar qualquer defeito, porque eu não gosto de guerras. Nós não estamos, o PSD neste momento não está com o PS, nem com o Bloco de Esquerda, nem com ninguém em guerra. Nós temos formas diferentes de pensar, formas diferentes de atuar. Neste momento o panorama político apresenta-se bastante difícil e nós temos de facto soluções diferentes daquelas que o PS tem. Agora, repare, se isso não fosse, aliás, veja, no Executivo Municipal, composto pelos 4 elementos do Partido Socialista, 2 deles, em particular, são pessoas que me são muito próximas. Eu tenho uma amizade muito próxima, muito respeito. O caso do Dr. Pedro Álvares, o caso do Sr. Alfredo Lopes, pessoas que me são muito próximas, a quem eu devo, de facto, muita amizade, muito respeito, e tenho a certeza absoluta que do lado deles existe, é recíproco, portanto, este mesmo sentimento. Mas isso não há diferenças políticas. Por isso, repare, há diferenças políticas, como há diferenças de clubes de futebol, às vezes até brincamos com o Sr. Alfredo, portanto, mas essas diferenças, por vezes, também nos podem unir. Agora, da mesma forma que eu respeito quem esteve e quem ganhou, quem se meteu, digamos assim, na vida política por parte do Partido Socialista e quem está na Câmara, respeito plenamente e não confundo as coisas, não é? Da mesma forma, espero que eles também estejam a respeitar essa situação. Agora, aquilo que eu quero, essa mensagem que eu quero transmitir é o seguinte, mesmo para a população em geral e, em particular, para os militantes e simpatizantes do PSD, nós não estamos em nenhuma guerra. Não se trata de nenhuma guerra com ninguém, nem contra ninguém. Nós estamos, de facto, a apresentar ideias, a apresentar uma forma de atuar diferente, soluções que nós, no nosso entender, serão bastante melhores, uma forma diferente de atuar e de resolver os problemas dos vieirenses. Agora, os vieirenses, na altura certa, irão medir e irão calcular a forma de atuar do atual Executivo, a forma de atuar que o último Executivo do PSD, em coligação com o CDS, teve, e depois, claro, as nossas ideias que nós iremos apresentá-las no próximo ato eleitoral autárquico. E, certamente, de qualquer maneira, assume a liderança conselhia num contexto que não é favorável ao PSD. Sim, mas eu sempre estive no PSD nos momentos difíceis. Nos momentos fáceis de poder, se repararem, eu não estive no PSD ativamente. Mas o PSD está, de facto, digamos que debaixo do fogo Está, e é uma situação, repare, da mesma forma que eu... É verdade. Adversários políticos. Da mesma forma que eu admiro imenso a coragem, porque é preciso ter coragem para assumir a liderança do país numa altura tão complicada como esta, as pessoas também terão que compreender que é bastante difícil. Mas o PSD trabalhou mais aliciante. Mas o PSD trabalhou para isso. É de uma responsabilidade também maior. Mas o PSD trabalhou para isso quando não aprovou o PEC 4. O famoso PEC 4. Podemos sem fugir à questão, que eu também, sinceramente, não gosto de fugir à questão. Aliás, se reparar que eu não estou a responder a uma questão, peço-lhe, que às vezes posso começar a divagar, digamos assim, para outros lados, peço-lhe que de facto me volte a questionar. Só recuperando uma pequena informação e uma pequena correção, antes que me esqueça, e para depois avançarmos então com a parte nacional. Só uma pequena correção. Na comunicação social, e para que de futuro também não aconteçam mais situações, eu não podia deixar de fazer esta nota. Eu admiro bastante o facto de ser a segunda vez que eu concorro a uma comissão política, a uma estrutura partidária, na altura a Juventude Social Democrata e agora ao PSD. E considero bastante peculiar, tanto da primeira vez como na segunda, quem ganha uma comissão política não ter sequer o mínimo destaque. Aqui não se procura protagonismo, mas penso que em termos jornalísticos que seria de bom tom dar o devido destaque. Eu recordo no tempo da JSD de terem entrevistado e falado com o presidente cessante, esquecendo-se de quem ganhou na altura, que foi a minha equipa. Nesta vez também dar um destaque imenso. Mas não só aqui na rádio, não falo só aqui na rádio. Falo até a nível nacional. Darem destaque ao presidente cessante, pessoa que merece toda a estima e consideração, pessoa de muito respeito
e que a quem o PSD deve muito, o professor José Manuel Pereira Fique, mas também há que dar voto de confiança e algum destaque a quem vai trabalhar, porque é assim, no caso sem concreto, querer protagonismos. Houve a notícia da eleição. Sem querer protagonismos, porque a política não se faz com protagonismos. Mais dia, menos dia, a Precisa de pessoa cai. protagonistas, Não, precisa mais de dia, menos protagonistas. dia, a pessoa cai. Mas precisa de Quem procura isso, mais dia, menos dia, quer-se pureza nas ideias. Mas a política precisa de protagonistas. Precisa, mas acho que o protagonismo deve-se ganhar. E deve-se ganhar com mérito. Não é? É muito bom quando eu espero que um dia digam esta Comissão Política tem todo o mérito porque fez um excelente trabalho. E isso sim é um protagonismo saudável. Então, mas recuperando, a nível nacional, a situação de facto era complicada, só que, repare, nos últimos anos, a nível nacional e nos últimos anos da governação do Sr. Engenheiro José Sócrates, os números falam por si, não vale a pena estar a escamotear nada. O país estava em decréscimo, os vários economistas a nível nacional, de maior renome, iam avisando que era necessário adotar medidas de austeridade, ou pelo menos medidas mais drásticas, não dar tanto facilitismo, não é? Não mostrar tanto facilitismo aos portugueses, coisa que ele nunca foi ouvindo. Repare, soubemos há pouco tempo, por uma entrevista com o ex-presidente da República, Dr. Mário Soares, que foi uma das pessoas que teve discussões acesas, dizia ele, na altura, para pressionar o engenheiro José Sócrates a apelar, a solicitar a ajuda da Comunidade Europeia, do FMI, por aí fora. Outra leitura é de que estaria a tentar evitar a situação atual. Sim, dada a teimosia atual, dada a teimosia dele, repare, o Partido Social Democrata aprovou e foi aprovando, dando votos de confiança. Mas nós temos de ter consciência de uma coisa, se estamos a ver um barco a afundar e vamos continuar a apostar... E nesta altura o barco está a flutuar. Não, neste momento, devo-lhe dizer uma coisa. Sem neste dificuldade. momento, como o país está numa situação muito complicada. O país está numa situação em que todos os portugueses, em que nós todos estamos a viver um clima muito difícil, e difícil em vários aspectos económicos, sociais. O desemprego é uma calamidade estrondosa e os dados falam por si. Agora, também temos de ter consciência de uma coisa, que isto é tudo resultante de quê? Foi o Partido Social Democrata, ou melhor, a coligação, o atual governo, que optou todas estas medidas. Foi o partido, foi este governo. Também a subscrever. Que remédio tivemos que subscrever. E sabe porque é que tivemos que subscrever? Muito simples. Nós afundamos de tal maneira o barco que a única salvação foi assinar tudo aquilo que os outros quiseram. Se calhar, atempadamente, podíamos ter negociado um acordo muito mais favorável. E qual era a postura que um português responsável... Já foi além do acordo. Qual era a postura responsável de um governo? É fazer como agora algumas vozes dizem, então não vamos pagar. E claro, os banqueiros alemães vão começar a tremer, com as pernas ali a tremer, mas isso é atitude responsável. Ou então pagar dívidas é coisa de crianças. O país assumiu um compromisso e tem que o cumprir, pura e simplesmente. Agora que está a custar imenso. Mas vai além das... Está a custar imenso. Por exemplo, não vai além. O 13º e o 12º. Não vai além. O 2º e 13º. Olha, digo-lhes uma coisa. É como dizia no outro dia, estávamos a conversar entre simpatizantes do Partido Social Democrata e dizíamos, neste momento a coragem tem de ser muita, porque da maneira que o governo está a atuar, certamente que não está a fazer propaganda política. Certamente com esta forma, qualquer português hoje em dia, se calhar as eleições iam ser um pouco mais renhidas, não é? Agora, estou com muita confiança, acredito, estou com muita confiança que os portugueses saberão dar a volta e saberão trabalhar e o país vai responder a esta difícil tarefa que nos avizinha e que estamos a viver neste momento. De qualquer maneira, tenho muita convicção nisso. De qualquer maneira, os chamados indicadores de confiança apontam para um estado de espírito pouco favorável dos portugueses. Luís, mas nós os dois que estamos aqui, certamente que estamos com situações também a ver o país, as notícias, todos os dias, certamente que não estamos com aquela confiança extrema. Só que no nosso caso ainda extrema, não governamos. Claro, a nossa confiança não é extrema. Agora que eu pessoalmente, quando vejo um problema, eu não procuro choramingar nem nada. Eu acredito que vou vencê-lo e tenho que arranjar soluções. É como diz a Ministra da Agricultura, uma questão de fé. Também tenho muita fé, sou um homem de fé também, e acredito, só que também ajuda um bocadinho a fé. A religião é muito bonita, mas nós também temos de dar uma mãozinha, não é? Se queremos ganhar o Euromilhões, temos que preencher o boletim, certamente, senão nunca mais o ganhamos. Portanto, eu acredito plenamente que o caminho é muito, muito, muito difícil. Não estou aqui para dizer o contrário. E repare, é muito complicado para nós, PSC local, dizer que eu concordo com tudo e defender. Não. Há medidas que, sinceramente, se eu lá estivesse... da maneira que eu conheço os dados agora neste momento, se calhar não teria optado dessa forma. Mas quero acreditar que quem tomou essa medida
terá outros dados mais complicados que nós. Agora que nós temos neste momento, agora também digo-lhe uma coisa, eu acho que é muito mais favorável, se calhar, passarmos agora aqui tempos bastante penosos, mas resolvermos a situação, termos de facto uma luz ao fundo do túnel, do que estarmos a cair em peso e então qual ministro da administração, não era o ministro de Segurança iraquiano, talvez, que dizia estamos quase em cima dos americanos e eles ali à porta, a bater-lhe à porta. Quer dizer, nós temos que dar esperança aos portugueses, mas temos que falar a verdade, temos que ser reais, temos que ser conscientes, não é? Foi esse Estado que fez com que os observadores chamassem ao congresso recente do PST um congresso morno. Foi apenas de confirmação de não vamos aqui escamotear, somos realistas. O partido está no governo, está a liderar, o congresso não ia ser aceso. Os congressos só são de facto acesos quando existe uma disputa de liderança. Nesta altura é quase o culto da personalidade. Não vamos, eu nisso sou muito direto. Eu não vou estar aqui a dizer que no Congresso o que é que se poderia falar. Esperaria-se de facto um discurso, esperava-se aliás um discurso que enchesse de moral os portugueses, que desse esperança, que falasse verdade ao país. Foi isso que foi feito por parte do líder. Não existe nenhuma candidatura em paralelo, portanto não justificava um congresso muito aceso, não há necessidade. Aliás, até um dado a realçar, a demonstração de união, de coesão do governo, que é muito importante nós também sentirmos, quem nos governa, que está unido, que sabe o que quer e que tem um fio condutor. E que sabe perfeitamente o que quer. Um dos temas que trouxe alguma agitação, embora breve, foi a questão da reforma administrativa, que falaremos mais adiante, uma vez que o PSD tem, naturalmente, é o segundo partido mais votado nas autárquicas e a nível nacional. A nível do distrito, recentemente, a eleição de João Granjo para a distrital. Analisa isso como alguma mudança substancial para melhor? Olha, vou-lhe falar muito diretamente. Eu, a nível distrital, para já, não queria sequer abordar o tema. O PSD tem hierarquias, nós estamos a começar o nosso trabalho e a minha preocupação extrema é mesmo o Conselho e já estamos preparados, já estamos a trabalhar. Ou seja, quando entramos já tínhamos eu diria mais ou menos todo o plano delineado. No entanto, há muito trabalho pela frente, já estamos a trabalhar. Sinceramente, contaria ter alguns temas já mais ou menos adiantados que não estavam, mas acho que o trabalho está a correr muito bem. Na próxima semana, também lhe posso dar em primeira mão, na próxima semana, não sei se isso é relevante ou não, mas próxima semana iremos reunir com a distrital do PSD, de forma também a uma apresentação formal e, claro, a tratar dos diversos assuntos internos do partido. Portanto, neste momento não considero sequer oportuno estar a discutir, até porque nós mesmos, esta Comissão Política, não fez parte desse processo neste momento. Estamos muito, não diria verdes na matéria, mas estamos há pouco tempo ainda com essa posse tomada, portanto não justifica sequer estarmos a falar. Portanto é o Conselho a principal preocupação? Não, mas isso pode ter a certeza absoluta. O nosso foco é mesmo o Conselho. E não é um foco de dizer vamos ganhar qual equipa de futebol. Aqui não se trata de vamos ganhar. Nós estamos a ver, olha, vamos fazer aqui a analogia já que passamos com o Nacional. Nós estamos na mesma situação, nós estamos a ver que existem alguns problemas sérios e alguma forma de atuar bastante, de uma forma bastante discordante daquilo que nós pensamos. E estamos bastante preocupados. E eu acho que mais importante de qualquer assunto é apresentar uma proposta aos vieirenses, de uma equipa que possa governar o Executivo autárquico, mas sem que apareçam mais tarde as famosas desculpas, eu não sabia que isto estava assim, ou eu não sabia que isto estava desta forma e agora vamos ter que atuar desta, ou eu não era conhecedor deste tema ou outro. Não, nós estamos já a reunir todos os dados que pudermos para prepararmos uma equipa muito forte. E vamos ter, se calhar, também algumas surpresas, digamos assim, para os vieirenses em geral, porque queremos ser inovadores. Esta Comissão Política é uma Comissão Política que alia de uma forma muito natural e muito saudável a experiência comprovada de alguns dos seus militantes, como também a juventude e a irreverência de algumas pessoas que estão há menos tempo na política. Por isso a sua posição como Presidente da Conselhia? Por isso? A aposta dos mais experientes num homem mais jovem para a liderança? Repare,
talvez, há quem diga que é bom, há quem diga que é mau, portanto, eu ao longo dos anos, as pessoas sempre foram, na política, dentro do PSD, sempre me consideraram com mais idade do que aquela que tinha, não é? Mas não dizer que não é com isso o elogio, mas sim pensavam que eu realmente, efetivamente, em termos físicos, digamos, que tinha mais idade por causa disso. Porque sempre assumi desde muito novo a responsabilidade da vida profissional, comecei muito mais cedo que a maioria das pessoas e assumi essas responsabilidades mais cedo. E por isso é perfeitamente normal e natural, e naturalíssimo que tivesse chegado à altura de assumir. Porquê? Porque muitas das pessoas que estavam à frente do PS, que têm estado à frente do PSD, a dar a cara pelo partido, certamente também chegaram a uma altura que elas próprias sentem que estão um pouco cansadas. São muitos anos de partido, a vida política é uma vida também bastante desgastante, uma vida social bastante desgastante. E então é natural que chegasse à altura de sangue novo, digamos assim, de sangue novo. Com isto conseguimos unir o partido. Não é que o partido estivesse desavindo, como é lógico, mas unir o partido neste momento em torno de um objetivo, o que é bastante importante. O partido neste momento só tem de se honrar, esta comissão política, este partido atual, tem de se honrar do passado. Nós tivemos líderes fantásticos, temos que aprender com os erros deles, porque nós também vamos errar. Mas agora, se pudermos aprender com os erros dos outros, é mais fácil. Damos menos cabeçadas, acertamos mais. Inclusive, aprender também com a ação do último executivo, onde o PSD também esteve. Portanto, a última vez que o PSD esteve na Câmara Municipal, aprender com os erros. É preciso ver o que falhou. E não sou é preciso ver o que falhou. Olha, falhar algumas situações que eu internamente dentro do partido já as debati, não considero também oportuno estar a falar, porque são questões internas, como é lógico. Agora, se fosse uma máquina partidária para ganhar, se a principal preocupação do Executivo autárquico na altura fosse ganhar as eleições a todo custo, eu tenho a certeza absoluta que as ganharam. Agora, tiveram coragem de dizer que não muitas vezes, sabe? E é preciso ter coragem para dizer que não. O dizer que sim, o dar o facilitismo como está... Vamos pegar num assunto e, se calhar, seguindo já para o outro. Comparando com a situação atual. O dizer que sim a todos os subsídios, o dizer que sim a todas as solicitações, o dizer que sim a toda a gente tem um preço. De qualquer maneira... E tem um preço grande para os vieirenses. Mas, de qualquer modo, em termos de crise, as autarquias são um dos recursos dos cidadãos. São dos recursos dos cidadãos, mas as autarquias, quem gera a autarquia sabe que tem um bolo para gerir. E não pode simplesmente estar a dar. Não pode simplesmente mandar fazer. Não pode simplesmente dizer que dá. Não pode simplesmente comprar. Sabe porquê? Porque é preciso pagar. E o dinheiro não é eterno. E aquilo que aconteceu a nível nacional, nós neste momento estamos com algum receio que uma situação semelhante ocorra no nosso município. Mas não uma falência do município, como há pouco tempo. Eu não quero acreditar nisso. Não estou aqui para difamar ninguém e dizer que olha, este executivo socialista está a levar a Câmara a uma falência, não é técnica, é falência efetiva mesmo. Não quero acreditar nisso. Eu penso que há consciência da parte deles de todo o trabalho que estão a fazer. Agora, penso que estão a roçar o limite, penso que estão a brincar com o fogo. O mandar fazer, olha, tinha aqui algumas notas que eu sinceramente nem tive grande tempo depois para as analisar como deve ser, mas posso analisá-las agora consigo, embora o tempo também não seja assim tanto, mas repara numa situação. Quando se atribui, por exemplo, o subsídio de natalidade, o valor de 1.000 euros por nascimento, uma ideia, não digo inovadora, mas excelente, tudo bem, mas repara, os recursos são diminutos. Então, por que não atribuir esse subsídio a quem realmente necessita, a famílias mais carenciadas? Repare, isto é uma questão social. Agora, dar 1.000 euros, mil euros a toda a gente, numa altura em que há pouco dinheiro. Não, se a saúde financeira da autarquia estiver no seu auge ou perto disso, eu concordo com isso. É uma forma de cativar mais vieirenses. Agora, tendo por base uma situação débil, nesta altura, vamos dar 1.000 euros a toda a gente? Mais, ainda recentemente, alguns vieirenses receberam uma carta a dizer que tal não era possível neste momento. Felizmente, alguns já foram recebendo os valores. Mas repare, para ver como é que a medida não foi tão refletida quanto isso, que já chegaram ao cúmulo de não ter verbas para cumprir. Felizmente já estão a tentar corrigir as situações. Depois, repare, a questão dos 5% de IRS. Olha, eu, infelizmente, sabe que na minha atividade profissional pagam-se impostos fabulosos, não é? Portanto, quando os portugueses se queixam, nós também nos queixamos, porque pagamos bastante. E os 5%, a mim pessoalmente, até lhe digo que
pronto, são interessantes. Mas vamos ser aqui justos, este 5% de IRS é para beneficiar quem? Quem ganha muito ou quem ganha pouco? Quem ganha pouco não é beneficiado com este 5%. Mais, quem tem acima de 600 euros mês. Sim, os livros escolares, por exemplo, é uma excelente ideia. Concordo com atribuir livros escolares a toda a gente. Excelente ideia. Temos que racionar. Há pouco dinheiro, há poucos recursos, vamos dar apenas a quem precisa. Dar a pobres, dar a ricos. Repara, pode ter 2 filhos, pode oferir 10, 15 mil euros, tomara que até oferisse mais, e tem direito aos livros. Mas o seu vizinho, que só ofere 485 euros, também os tem. Então que igualdade é essa? Que igualdade é essa, neste momento? Que justiça social é essa? É esta forma de pensar que, no nosso entender, vai marcar a diferença. Ou seja, nós não queremos dizer que vamos retirar subsídios a toda a gente. Nós não estamos a dizer que vamos retirar tudo a toda a gente. Não, senhora. Vamos tentar gerir os recursos disponíveis, tentando ajudar quem mais necessita. Porque quando se ajuda... Isso não marca as pessoas, como alguns dizem, não marca as pessoas. Olha, não vamos... Como, por exemplo, por as pessoas do rendimento social de inserção, fazer trabalhos comunitários. Ainda ontem ouvimos o nosso governo, um dos ministros, a falar, e quando diz o nosso de Portugal, a falar, e a sugerir que, de facto, quem recebe algo do Estado também tem que contribuir alguma coisa. E repare, é preciso coragem para falar isto, porque é muito fácil no meio da sociedade dizer que sim, senhor, nós vamos dar tudo. Meus amigos, querem emprego? Nós damos emprego. Querem subsídios? Nós vamos dar subsídios. Não, nós vamos dar emprego a quem merecer, vamos dar emprego quando houver possibilidade para isso. Nós não vamos hipotecar o futuro dos vieirenses. É isso que nós não queremos, é hipotecar o futuro dos vieirenses. Porque olha, novamente, mais uma analogia. Atualmente nós vemos que na Câmara Municipal e na empresa pública municipal nós vemos caras novas com bastante fartura. Certamente o Zé Luís e qualquer vieirense tem notado isso. Eu não estou contra quem está a trabalhar, porque certamente está a trabalhar é porque precisa e é uma oportunidade de emprego num concelho que não tem indústria, não tem qualquer outra atividade. Mas temos que ver se de facto faz falta estes recursos à Câmara Municipal. Porque neste momento aquelas famílias podem estar satisfeitas. Mas daqui a uns anos, quando a Câmara não tiver dinheiro para pagar a tanta gente, tiver que dispensar um número bastante elevado de pessoas, então vão dizer o quê? Que a Câmara, quem lá está, é que é o mal da fita? Que está a fazer austeridade? Que é o mauzinho, que é o patinho feio? Quer dizer que porquê? Porque estão agora a gastar, mas quando se tira de um saco tem que se ver, para já se o saco tem buraco ou não tem. Se não tiver buraco, ele tem um fundo. E quando chegar ao fundo, como é que fazemos? De qualquer maneira, para enfim, levar o PSD, e estamos a pôr a falar do PSD a nível local, vai ter de enfrentar um conjunto de resistências resultantes das políticas governamentais que estão naturalmente associadas ao partido que lidera aqui no refere-se em particular nomeadamente a perda dos subsídios do 13º e 14º mês. E não acha isso um desafio mais aliciante? Eu não tenho que achar como se... Sim, mas repare, eu considero isso um desafio ainda mais aliciante, porque aí eu entendo que as listas que nós apresentarmos, os candidatos que forem escolhidos pelo PSD, e que pode ter certeza absoluta que iremos ter o máximo de cuidado nisso, vamos tentar escolher e vamos conseguir escolher os melhores dentre os melhores. Aqueles que realmente gostam disto e querem trabalhar em prol do próximo. Mas é que não haja a menor dúvida possível disso. Isso é um desafio ainda mais aliciante, porque vamos ter que mostrar que realmente temos valor. Vamos ter que provar que realmente as pessoas que estão nas listas do PSD, em coligação, como sabe, portanto, e como os vieirenses também sabem, vamos manter a coligação com o CDS-PP. Está decidido isso? Está decidido. A partir daí posso falar abertamente. A relação com o CDS tem sido excelente e neste momento penso que sim, só se houver aqui algum desastre. Não queria falar já disso. Mas deixa-me só concluir o raciocínio, portanto. E isso então é que é o desafio mais aliciante. É isso que eu gosto, de grandes desafios, mostrar a qualidade. Mas só para lhe provar, que não falei há bocadinho, mas é rápido também, que já vi que o tempo de facto está a passar. Só para lhe falar, o facto, quando o saco já não tem fundo, depois assistimos a situações como recentemente o Executivo autárquico ao aumentar já as taxas de EPMAR, pavilhão municipal, piscinas, a água que todos nós consumimos, o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, também a aumentar. Também a Ministra do Ambiente. Neste momento, com as taxas do valor máximo, quando sempre foi a regra neste município, tanto no tempo do Partido Socialista como no tempo do Partido Social Democrata, optar sempre pelo valor intermédio. Repare,
Isto é mais uma prova que os recursos não são infindáveis. Os recursos, neste momento, o mandar fazer, o fazer tanta festa, o aparecer tantas vezes, o querer olha, no fundo, agradar a toda a gente. Meu Deus, Jesus Cristo, quando veio à Terra, não conseguiu agradar a toda a gente. E, no meu entender, era o ser mais próximo da perfeição. Portanto, é preciso ter um bocado de cuidado com o dar. Há um tema também com que vai ter que se confrontar, e até hoje, enfim, há declarações de discordância, mas não há ações conhecidas. O PST vai estar, foi esta semana já aprovado pela maioria, a nível governamental, a lei da reforma administrativa do território. Como sabe, o projeto de lei aprovado previa 20% menos em concelhos como Vieira do Minho. Como vai o PST justificar ou explicar? Olha, de uma forma muito diferente do Partido Socialista, para já, de uma forma muito diferente. Primeiro, assumimos a responsabilidade de um acordo que foi assinado com o Partido aliás, entre o Partido Socialista e a Troika. Vamos assumir a responsabilidade de um acordo que eles assinaram, mas nós vamos assumir essa responsabilidade. Mas que o PST subscreveu, não é? Segundo ponto, não esquecer. Tivemos que subscrever com uma atitude responsável. Já disse. Ainda agora estão a negociar, portanto, a forma como vão negociar, digamos assim, com a União Europeia, a limitação do déficit a nível nacional, e repare na responsabilidade do Partido Socialista que, para ter a assinatura, a aprovação do Partido Socialista, simplesmente exige, não quer negociar, exige a sua forma. Portanto, vamos ter uma atitude muito mais responsável. Depois, dizer a todos os vieirenses que não somos a favor, neste momento, de qualquer desaparecimento, digamos assim, de qualquer freguesia. E pensa tomar alguma posição? Nós somos a favor da manutenção. E corremos o risco de estar numa posição contra de todas as freguesias. Digo isso e pode tomar nota. Esse é ponto assente. O Partido Social Democrata de Vieira do Minho, neste momento, tem então uma atitude discordante do Partido Social Democrata a nível nacional. Isto porque responsabilidade e porque nós temos que defender aos vieirenses. Agora repare numa coisa, de qualquer forma, daquilo que já pudemos ler na lei, aquilo que foi assinado, portanto, foi uma redução bastante significativa, uma redução entre os 20% a 30% a nível nacional. E se isso foi assinado, isso tem que ser conseguido. Agora, se perguntar a qualquer português se deseja ficar sem a sua freguesia, certamente que a maioria vai dizer que não. É certo, há aquelas razões, aquelas raízes, como é lógico, nasceu numa determinada freguesia, não quer agora desaparecer. Mas aquilo que de facto também entendemos é que as freguesias não vão desaparecer, apenas a sua gestão administrativa, não é que vai ser feita em comum com outra freguesia. Mas da mesma forma que as IPSS, Cruz Vermelha, neste momento também são geridas assim, portanto, há já uma agregação. Mas vão acontecer, isso foi conhecido no momento da discussão do projeto de lei, vão acontecer coisas como estas, que se põe no bilhete de identidade de uma pessoa, é de Vieira do Minho agregadas ou é de... Inclusive em Vieira do Minho fala-se de 6 a 7 freguesias, portanto, a ser agregadas. Agora, existe também na lei uma ressalva, digamos assim. Porque nós, o facto de dizermos que somos contra, nós o que não admitimos é que o Executivo Municipal diga que simplesmente que é contra e ponto final. Porque a oposição ainda tem esse fundo de maneio, digamos assim, de dizer que é contra, porque o ónus da responsabilidade em termos de trabalho e de apresentação de ideias está do lado de quem governa. Para isso é que oferece uma remuneração mensal, é para trabalhar em prol dos contribuintes. Agora, aquilo que não se pode exigir e não se pode aceitar é dizer que se é contra, que é isto que neste momento se tem ouvido. Qualquer tema que venha à baila, somos contra. E pronto, ponto final, somos contra. Somos contra, vai para a beira do povo, olha, eu sou contra. De qualquer modo, o PS, sendo contra, não votou a proposta, a famosa, não estava no momento, sou conhecedor e posso falar um pouco mais tarde, daqui a breves instantes. Só para lhe dizer só um tema. Existe então uma ressalva que a Assembleia Municipal, desde que devidamente fundamentada, aliás, pode justificar e pode propor uma redução em 20%, ou seja, se estivermos a falar em 6 a 7 freguesias, podemos pelo menos pensar, aproximar esse número para apenas 4 freguesias. Mas temos que trabalhar. Mas isso é deixar de a Assembleia Municipal, isso vai ser um risco que vamos ter que correr. E nós vieirenses e a nível nacional. Mas compete ao Executivo Municipal apresentar sugestões. No fundo, apresentar uma proposta, tentar negociar. A própria Assembleia Municipal tentar negociar. Essa famosa sessão da Assembleia Municipal, que eu por acaso tive a oportunidade de ouvir parte dela,
repare, quer dizer, existe um grupo para debater a questão, mas antes que esse grupo se reúna, autolac está aqui aprovado que somos contra. Então vamos aqui ter um bocadinho de consciência. Então como é? É a famosa lei do contra? E isso justificou e o grupo ia fazer o quê? Isso justificou o abandono do grupo. Mas olha, o abandono na altura, quem tomou essa responsabilidade saberá por que o fez. Agora, a forma como a Assembleia Municipal também tem sido conduzida permite, no fundo, que quem está no poder tenha todo o tempo e todas as oportunidades para responder a qualquer observação feita pelos partidos. E não falo só do PSD, qualquer dos partidos que lá estão, qualquer membro da Assembleia que fale, o Executivo tem sempre a oportunidade de falar depois. Não é? Há sempre uma grande dificuldade. A forma como está a ser gerida neste momento, eu penso que devia ser um pouco mais refletida, dar oportunidade, não é? Agora, repare, eu, por exemplo, estou agora aqui a falar consigo. A seguir entrevistava e pedia um comentário ao líder do Partido Socialista. Acho que ele vai falar depois, tem sempre a oportunidade de rebater toda e qualquer questão que eu fale. Agora, se for entre os dois ao mesmo tempo, em simultâneo, passamos. É a mesma situação. Ou seja, quem está no poder neste momento está a ter algum, permita-me esta expressão, entre aspas, não é? Está a ter algum benefício, digamos assim, em termos de argumentação. Mas, de qualquer maneira, há sempre o recurso a uma proposta própria. Há sempre o recurso a uma proposta própria. Que o PSD não fez. O PSD, a nível local, já está neste momento a trabalhar e a desenvolver esforços, já, inclusive, a nível distrital e nacional, no fundo naquilo que nos é possível, tentar minimizar da forma mais visível possível. Agora, nós temos aqui já um exemplo. O Executivo Municipal, quando era PSD, CDS, PP, e quando tínhamos um governo socialista, ainda conseguimos negociar as urgências, a manutenção das urgências. O Partido Socialista não o fez com o seu próprio governo. Agora eu quero ver qual é a posição em termos negociais que o Executivo Municipal tem. Eu já ouvia, por exemplo, com um tema muito em voga, a questão da televisão digital terrestre, eu só ouvia comunicados a dizer que sou contra. Mas permitam, isto pode ser uma teimosia minha. Eu não gosto de ouvir dizer que se é contra e ponto final. Que faça um ponto final, mas que comece um novo parágrafo. Mas mudou-se a ideia que vamos ter serviço de atendimento permanente ou urgências, salvo seja, conforme temos? Ou o PSD vai pedir, não entendi a questão. Acomodou-se a ideia se nós nos acomodamos? Sim, a ideia da situação atual. Olha, neste momento eu vou ser realista. Da maneira que está o país, eu não acredito que nesta altura possamos, nos próximos tempos, nos tempos mais próximos, consigamos recuperar um serviço que já tivemos, dada a situação atual do país. Agora, que se irá tentar desenvolver todos os esforços para que tal seja possível, por isso, com todo o gosto, é um prazer colaborar para a vida, para o bem-estar dos vieirenses, isso é lógico. Agora, que eu acredite nisso, neste momento, considero que os próximos 2, 3, 4 anos será bastante difícil, dada a crise instalada no país. E quanto à situação financeira do município, já teve oportunidade de se pronunciar sobre ela ou de conversar com ela com os parceiros eleitos? Ora bem, neste momento já há alguns dados. Repare, há neste momento uma forma de atuar e há alguns exemplos que já revelam um despesismo exagerado. Eu vejo, por exemplo, o caso dos centros escolares. O Partido Social Democrata em coligação, portanto, o último executivo com o CDS-PP, tinha os 3 centros escolares, um já em avançar, tanto é que está terminado, o Ribeira Cávado. Tínhamos já o de Vieira do Minho em terrenos do município, portanto sem custos, um espaço bastante maior. Este executivo optou por um espaço muito mais reduzido, uma aquisição de terreno de uma forma que eu ainda não conseguia perceber muito bem a forma como foi. Aquilo que me garantem é que os valores são muito elevados para um imóvel. Tem possibilidade de pedir esclarecimento. Sim, agora vamos começar, agora vamos começar de facto a interar-nos mais concretamente os dados. E os dados, eu não quero falar dos valores em causa porque eu nem acredito nesses valores. Eu vou tentar mesmo ver dados concretos porque eu não quero acreditar nos valores tão exagerados. Para um espaço reduzido, um espaço sem estacionamento adequado, muito complicada aqui a situação. O caso, por exemplo, do centro escolar que estava em Roças, mas que ia servir toda aquela área, essa obra já estava, portanto, em processo de adjudicação. Este executivo opta por renovar a escola em Roças, fazendo um pavilhão a cerca de 500 metros, que vão gastar mais transporte em 500 metros para transportar as crianças, pôr as crianças a passar pela chuva. Uma obra que ainda mal começou, está apenas com a sua estrutura em grosso.
as crianças já estão quase um ano letivo passado em contentores, junto ao antigo, aliás, ao campo de futebol do Roças. Se lhe serve de explicação, já foi aqui dito que foi reformulado pela baixa da população escolar, foi reformulado. Repara, reformulado, se calhar se houvesse a humildade de aceitar o trabalho que já estava desenvolvido pelo anterior executivo, se calhar as obras já estavam em fase de conclusão. Tem que haver humildade de dizer, olha, vocês trabalharam bem, porque nós não temos há muito tempo, mas se calhar íamos ter aqui 2, 3, 4, 5 temas em que eu lhe dizia, sim senhor, este executivo até trabalhou bem nesse ponto. Tem que haver essa humildade. Tem que haver essa humildade. Deixa-me só para concluir. Se falarmos nas verbas, verá que os 3 centros escolares irão sair mais caros. E mais, não se esqueça, a Carta Educativa foi aprovada em Assembleia Municipal, com maioria socialista, na Assembleia Municipal, em que foram aprovados 3 centros escolares. Quando, na altura, até o Executivo Social-Democrata apostava e apontava 4 centros escolares, para espalhar, digamos assim, mais uniformemente a comunidade escolar. Apostaram em 3. Agora, o que é que este Executivo Municipal garante, por exemplo, ao povo de Guilherme? Vão ter renovação na escola? Não vão ter? Ainda ninguém sabe, sinceramente. Parada de Bouro, a mesma situação. Na última Assembleia Municipal também, mesma questão, agora também exige, e está no seu direito, a partir do momento que se abre uma exceção, José Luís, vão ter que se abrir muitas, se calhar, e vai ser difícil negociar toda esta situação. Isto são alguns dados apenas sobre a forma como estão a gerir. Aos dados positivos em poucos segundos. Olha, dados positivos, a sangue frio, neste momento, só se começar a puxar por mim. Relativamente àquilo que pode vir a ser... Mas não digo que não existe, atenção, não vamos também, nós é que estamos sempre constantemente, os ouvintes não se apercebem disso, mas estamos neste momento sempre atentos ao tempo e certamente que... Com calma haverá certamente as obras, por exemplo, algumas obras que estão a ser desenvolvidas, a ser continuadas, o caso, por exemplo, do acesso ao campo de Vieira e o parque do campo de Vieira, obras que estão a ser continuadas também do Executivo, e acho muito bem a continuação do trabalho desenvolvido pelo anterior, isso é de louvar. A zona ribeirinha não seria bem assim que nós estaríamos a projetar, mas pronto, existiu essa coragem de avançar e o trabalho, esperemos que fique um trabalho agradável e aprazível para todos os vieirenses e para quem nos visita. Os chamados observadores veem nesta equipa do PSD, também disse, de outro modo também acabou por dizê-lo, veem nesta Comissão Política do PSD uma equipa de combate. Acha ou considera essa apreciação? De combate... Uma equipa de combate não vejo, mais uma vez, eu não vou combate à guerra, político, eu não vou, naturalmente, sim, mas eu não vou, não, mas mesmo esse combate político, guerras. não vou à guerra com ninguém. Agora vejo, sim, é uma equipa muito forte e as pessoas se calhar estão a olhar, estão a ver as pessoas que estiveram na última, aliás, na penúltima eleição, a última que o PSD venceu a nível local, estão a ver que muitas caras estiveram nesse ato eleitoral e nessa campanha. E os rostos dessa campanha estão, de facto, nesta comissão política. O que revela uma união fantástica, um grupo fantástico e com uma disponibilidade extrema para trabalhar em prol dos vieirenses. E acredite, mas com isso para terminar... António Cardoso Barbosa é o candidato. A propósito, ainda bem que falou nisso. Engraçado, já me disseram, não sei se é verdade, não sei se me pode confirmar, que no Jornal de Vieira já vem nomes. Já vinham nomes, acho que já falam no primeiro e no segundo, eu acho engraçado. Eu até vou pedir, se calhar, até os contactos. António Afonso Barroso. António Afonso Barroso. Repara, as pessoas poderão ter uma surpresa agradável. Poderão ter uma surpresa. Estamos numa fase... Este Partido Social Democrata vai criar muitas surpresas pela positiva ao Conselho de Vieira de Minho, ao povo vieirense. Eu quero que, de facto, fique esta imagem, um espírito muito trabalhador, muito batalhador, uma batalha saudável, tranquila, sem inimizades. Eu não quero que nenhum militante, nenhum simpatizante, aliás, eu desejo... Nós não mandamos em ninguém, eu desejo que nenhum militante entre em nenhuma discussão acesa, com zangas, com extremidades. Quero uma luta partidária, entre aspas, novamente, muito saudável. Eu quero que no final do ato eleitoral que não fiquem nenhumas mágoas, nem que se percam amizades. Quero que vença quem vencer. Quero que o Vieira de Minho fique muito bem servida. E vai trabalhar bem com a comunicação social. Vou trabalhar bem com a comunicação social. Atempadamente vai libertar aquilo que for libertar. Sim, não, claro que sim. Eu espero que a comunicação social também trabalhe connosco. Isso é que eu espero seriamente. O futuro só em nota de rodapé, esperar então que com o Ratel Toave o relacionamento seja o melhor possível. A ligação entre mim,
a minha pessoa e a Rádio Alto Aves sempre existe. foi bastante agradável. Espero que continue e que possamos fazer um trabalho bastante importante e que os virenses sintam e se aproximam. Nós neste momento já temos sentido, mesmo da parte de simpatizantes do Partido Socialista, uma proximidade, porque veem que associam-se às pessoas, identificam-se com as pessoas e de vários quadrantes políticos. Isso dá-nos cada vez mais vontade de trabalhar. Estamos com muita vontade de trabalhar e apresentar listas muito valiosas e muito seletivas no próximo ato eleitoral. E contamos com todos. E em breve contamos a que estaremos no painel. Mais em breve do que aquilo que as pessoas estão habituadas. Mas relativamente iremos discutir as contas que serão as contas do município, que Sim, serão apresentadas na Assembleia ainda este mês. Com todo o gosto, é um prazer sempre. Obrigado pela presença. Hoje falamos do PSD com o recentemente eleito líder Pedro Araújo. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Assim, onde quer que nos tenha ouvido, a continuação de um bom fim de semana. Boa tarde.